Unidade 3, trabalho, a trajetória humana das produções e manifestações. Aula 24.1, conteúdo, notícia. Habilidade, identificar informações explícitas em textos. Que bom encontrá-los para a nossa aula de língua portuguesa e aí dando continuidade à nossa caminhada de conhecimento da nossa língua, certo? Cada dia mais nós aprofundamos nossos conhecimentos, a nossa habilidade, as nossas competências, né, linguísticas, e assim nós vamos progredindo nesses estudos para que cada vez mais nós possamos utilizar essa língua aí como uma ferramenta para alcançar os nossos sonhos, certo? Vamos ao nosso desafio? Colocando aí na tela o desafio de hoje, é exatamente esse. Você tem o costume de se manter informado? E seus colegas de turma têm esse hábito também de se manter informado? O que você faz para se manter informado? E, claro, aí, em sua opinião, é importante se manter informado? E por quê? Certo? Então, são vários questionamentos aí, 4, traz uma justificativa para a gente, assim como a sua opinião sobre este fato. É importante ou não se manter informado? Se sim, você diz por quê, se não, você responde também para a gente, ok? Vamos começar a nossa aula falando aqui, no caso, vamos retomar um gênero, vamos explorar o gênero notícia, certo? E aí vocês já veem a imagem de um texto que é exatamente uma notícia. Para que a gente possa compreender bem, vamos fazer a leitura de um gênero, ou seja, de uma notícia, e vamos explorá-la, certo? Então, temos aí o nosso texto. Museu da cidade de Manaus é inaugurado 36 anos após sua idealização. Instituição homenageia identidade do povo manauara com recursos como realidade virtual e vídeos interativos. Entre a criação no papel até sua inauguração, o Museu da Cidade de Manaus, MUMA, esperou 36 anos para finalmente abrir as portas ao público. A inauguração acontece nesta quarta-feira, 24 de outubro, data em que a capital do Amazonas comemora 349 anos. O projeto de 1982 só saiu da teoria em 2006, quando começaram as obras no prédio histórico do Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, na Praça Dom Pedro II. A restauração foi interrompida no ano seguinte, para que fosse explorado um rico sítio arqueológico no subsolo do prédio, onde foram encontrados mais de 200 artefatos, além de 4 urnas funerárias indígenas. Os resultados das escavações foram incorporados pelo museu, a partir do trabalho do curador Marcelo Dantas, e poderão ser experimentados pelos visitantes de forma física e virtual. Manaus é uma cidade contemporânea, cheia de tecnologia. Não é nada fora do comum essa imagem do índio de câmera na mão. Tecnologia é uma grande aliada na selva. Conta Dantas sobre parte da inspiração que levou à concepção dos ambientes com recursos digitais. Ao mesmo tempo, a história de Manaus é uma história da modernidade, do automóvel, do eletrônico, da borracha. Segundo a Prefeitura de Manaus, o objetivo do museu é ser uma referência para questões da própria história da cidade, além de relacionar-se com o público de maneira moderna, lúdica e interativa. Então aí nós temos um texto, ou seja, que é exatamente uma notícia, como vocês podem bem observar, e nós temos a caracterização dessa notícia aí informando algo. Então, quando nós pensamos em notícia, vamos imaginar, vamos pensar em informação. E essa informação, ou seja, aquilo que vai acrescentar conhecimento, que vai acrescentar uma informação para você. Então, você vai, por meio desse tipo de texto, ficar sabendo sobre o que está acontecendo, né, na sua cidade, no mundo, certo? No Brasil
Então, perceba que é um texto que tem por função trazer informação. Então, se ele tem essa função de trazer informação, ele vai estar centrado aí exatamente nessa informação, nessa mensagem. Então, nós vamos ter uma linguagem predominante aí, ou seja, de forma denotativa, porque essa informação deve ser clara, não é? Deve trazer para a gente, ou seja, clareza. Você não pode ficar confuso ao ler uma notícia, mas você deve saber exatamente sobre o que ela está falando, certo? Então, textos como esse, pessoal, a gente pode observar que são publicados em revistas, como vocês podem observar, que a gente tem uma capa de revista, são colocadas em veículos de comunicação, como a revista, e também em veículos impressos, né? Que a revista também é um veículo impresso, mas nós também temos o jornal impresso diário, todos os dias, circulando nas cidades, como esse aqui. Vamos observar um? Olha só. Temos aqui o jornal O Defensor. E perceba que as notícias são colocadas em veículos de comunicação como esse, impressos, né? Estamos tratando aqui da notícia escrita, que é colocada tanto em jornais impressos quanto em revistas. Mas ela também circula em outros ambientes. Que ambientes são esses? Que meios de comunicação são esses? O rádio, certo? A TV e também pela própria internet, pela rede de internet aí nos sites de notícias, blogs, até mesmo em redes sociais. E perceba que quando você compartilha uma notícia em uma rede social, no seu Facebook, no Instagram, é porque você tem ali uma informação, tomou posse de uma informação que você quer fazer as outras pessoas, seus amigos, aquelas pessoas com quem você se relaciona, né, fazer com que elas conheçam também essa notícia, tenham essa informação. E no texto que nós lemos, nós tratamos exatamente sobre um acontecimento, né? Então percebam que é uma notícia que data do ano passado, quando Manaus completou 349 anos, certo? Esse ano ela fará 350 anos de história, desde quando surgiu a nossa cidade. E a notícia trata exatamente de um museu, não é? De um museu que foi construído aí para trazer, ou seja, preservar a memória do homem manauara, ou seja, do cidadão manauara, dessa pessoa que vive na cidade de Manaus. Contar um pouco da história. E quando nós, no caso, visitamos o museu, conhecemos o museu tanto de Manaus quanto de outro país ou cidade, percebemos que os museus são locais que guardam memórias, certo? Ou seja, vão guardar a história de um povo. E vão fazer isso de diferentes maneiras. E o Museu da Cidade de Manaus, como a notícia trouxe para a gente, coloca que vai, ou seja, procura contar essa história de Manaus e do seu povo por meio de recursos interativos, digitais. Isso é um grande diferencial do museu. E quem vir, no caso, quando vocês estiverem em Manaus, façam uma visita ali no Paço da Liberdade e visitem o museu, que ele é muito legal, ele é muito interessante. E quando nós temos esses elementos aí em um texto, percebam que ele traz essa informação e temos aí a pessoa que escreveu, no caso, a autoria do texto, né? Quem é que vai assumir essa autoria? Por exemplo, aí nós vamos ter quem escreveu, né? Então, olha só, é importante saber quem escreveu. Nós vimos que a notícia ela é escrita aí para uma pessoa específica, né? Então, quando nós temos revistas, diversas informações, nós vamos ter os elementos para quem escreveu e por que escreveu, né? Então, nós temos esses elementos que serão conjugados. E no caso da notícia que nós lemos, quem escreveu foi Raquel Carneiro, né? Que ela publicou aí no caso, a jornalista que é a autora da notícia que nós lemos, Raquel Carneiro, e ela foi publicada aí no caso na revista Veja. Muitas vezes uma notícia, ela assume aí, ou seja, o veículo em que ela é publicada assume a autoria. Isso ocorre em muitas notícias, certo? Muito bem, então, para quem escreveu? Para os leitores em geral da revista Veja e sociedade, especificamente os interessados em cultura. E o porquê escreveu?
informar a população sobre a inauguração do Museu da Cidade de Manaus, ou seja, o MUMA. Então, gente, quando a gente tem esses elementos conjugados, lembram da nossa notícia que começamos a analisar no início da nossa aula? Vamos verificar onde ela foi publicada, certo? Então, colocando aí em primeiro plano para vocês, vamos lá no site onde essa revista foi publicada. Aí a gente pode observar claramente que nós temos aí publicada essa notícia exatamente no site da revista Veja, que nós podemos observar essa publicação aí. Você consegue observar no topo onde foi publicada a revista Veja. E percebo que quando nós conjugamos, ou seja, observamos o corpo da notícia, a gente observa que ela traz o seu título, articulado com esse título nós temos as imagens. Olha aí, isso é uma imagem da parte interna do museu, né, que é bastante interessante, que você, quando vai visualizar essa parte, essa área de baixo que você consegue observar no caso, é uma grande extensão aí com água. E essas televisões refletem a imagem nessa água e é como se fosse o Rio Negro e o Rio Solimões. E aí você tem parte da história de Manaus sendo contada por esse percurso aí do rio. A nossa cidade, ela tem uma forte relação com esses rios, né? Com o encontro das águas, com o Rio Negro, com o Rio Solimões também, que compõe aí o encontro das águas. E percebe que nós temos a notícia que nós lemos toda escrita, assim como as imagens que são articuladas com essa notícia e que nos dão uma noção de como é o museu por dentro. Então percebam que no site ela é trabalhada dessa forma, ok? E aí a gente observa essa imagem que aparece dessas pessoas com o vidro, né, tipo um chão, aí com esse vidro, abaixo desse vidro aí tem as urnas funerárias que foram encontradas, urnas indígenas. E a gente tem, quando observa a notícia, a gente faz um passeio por dentro das salas, né, de tudo que tem lá dentro. E aí você começa a perceber também que as imagens que aparecem também na própria notícia, de pessoas interagindo até com os recursos digitais que o próprio museu apresenta. E aí, no caso, essa pessoa aqui, ela está interagindo através aí de um tablet, não é, ouvindo as informações, aí percebo que ela está aí, no caso, tocando. Então, a gente tem uma pessoa que está interagindo de maneira sensorial, através do tato, não é? Aí vocês observam com um cacho de banana, que faz parte das amostras que estão lá, que simbolizam o mercado municipal de Manaus. E aí a gente consegue observar todo o museu por seu interior, e percebo que a notícia sempre articula as imagens com informações, e a gente tem um conhecimento geral do museu. Então, eu percebo que a notícia em si, como nós observamos, né, ela foi publicada por alguém especificamente. Então, voltando à nossa cartela anterior, que nós temos lá os elementos da notícia, ou seja, quem escreveu foi exatamente a jornalista Raquel Carneiro, e ela escreveu essa notícia para a revista Veja. Então, percebo que a pessoa que escreveu, né, ela escreve para um determinado veículo de comunicação, e esse veículo de comunicação, que no caso é a revista Veja, que nós visitamos a página, ou seja, o site da revista, assume a autoria aí desse texto. E para quem escreveu? Percebam que a finalidade de alguém escrever uma notícia como essa é para informar, certo? Informar quem? Quem é que estaria interessado em saber notícias sobre museus? Exatamente para os leitores, em geral, da revista Veja, porque nós temos aí um grupo de leitores que compra, né, essa revista na sociedade, mas especificamente seriam para pessoas interessadas em cultura. Então, por isso é importante para a notícia trazer dados do museu, apresentar imagens do próprio museu e por que escreveu. E aí nós temos a finalidade em si da escrita desse texto, ou seja, informar a população sobre a inauguração do Museu da Cidade de Manaus, trazendo informações importantes, voltando aqui comigo, como foram apresentadas, o que é o museu, onde ele está localizado, certo? Como é apresentada aí, no caso,
as histórias, ou seja, como a memória é preservada lá nesse museu, e a gente viu que isso é feito por meio de recursos digitais interativos, em que o visitante tem contato e aí pode interagir de maneira, vamos dizer, mais interativa, né? De maneira mais, vamos dizer, de certa forma, mais viva com aquela realidade, ou seja, com a realidade da cidade de Manaus, ok? E a sua história. E aí vamos ao conceito da nossa notícia. Observando aí, notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante recorrente nos meios de comunicação, em geral, seja na televisão, em sites pela internet ou impresso em jornais ou revistas, como nós já mencionamos. Então, gente, qual é a intenção, a finalidade de uma notícia? Informar. Essa é a principal intenção. Informar acerca de determinada ocorrência, ou seja, informar sobre fatos, né, sobre acontecimentos. E aí, esses fatos e acontecimentos podem variar. Como nós vimos, a nossa notícia traz informações sobre um museu, a inauguração de um museu, algo que ocorreu aí na cidade de Manaus, certo? Mas também pode estar relacionada à violência, acontecimentos policiais na cidade, à educação, né, eventos educacionais, à cultura, como cinemas, né, os filmes que estreiam em cinema, e também sobre o cenário econômico brasileiro. As notícias vão tratar sobre diversos assuntos, né, assuntos que são considerados relevantes e que são publicados em jornais impressos, em revistas, certo? E também circulam pela internet. Então, olha só, quando a gente observa este texto como a notícia, ele vai se caracterizar por apresentar o quê? Ele vai ter que trazer uma linguagem simples, certo? Clara, objetiva e precisa, pautando-se no relato de fatos que interessam ao público em geral. Então, olha só, qual é a principal característica desse texto? Linguagem simples, clara, objetiva e precisa, certo? Então, aqui nós vamos ter uma linguagem que ela vai estar fortemente ligada ao quê? À denotação. Lembram? Nós vimos a linguagem denotativa, o sentido denotativo, que é exatamente aquele que vai tratar da mensagem em si, das informações, de maneira clara e precisa, ou seja, não vai permitir aí, vamos dizer, a pessoa divagar, não é? No caso, a pessoa permitir ambiguidades. E perceba que isso vai ocorrer na notícia. Ela vai primar por uma linguagem clara e objetiva. Aquela linguagem que você tem aí a certeza, ou seja, você não se depara com dúvidas, né? Não permite uma interpretação variada, uma interpretação, vamos dizer, mais poética, mas sim de forma real, direta, certo? Sem a figuração. Não é linguagem figurada, mas sim a linguagem real. Ok? Quando nós dissemos assim, real, sem figurações. E claro, para que a gente possa entender bem a notícia, vamos compreender a estrutura, aí no caso de uma notícia. Quando a gente observa, certo? Um jornal, por exemplo, vamos colocar aqui do lado, como vocês já podem observar, temos a notícia que nós lemos no início da nossa aula, que está bem aqui, ó. Você consegue visualizar ela como se estivesse publicada aí em uma folha, ou seja, em uma página de jornal impresso. E quando a gente observa bem aqui, ela é estruturada de uma maneira bem diferenciada. Ela foi toda distribuída na folha do jornal impresso e ela vai conter partes. A primeira parte, como vocês já podem observar, é exatamente aqui, ó, a manchete, ou seja, o título principal. A manchete é a chamada da notícia, ou seja, ela tem a função de chamar a sua atenção, ou seja, fazer com que você coloque os olhos nessa manchete e sinta vontade de lê-la, certo? Ler a notícia em si, toda a notícia. Então percebam que quando nós temos aqui, o Museu da Cidade de Manaus é inaugurado 36 anos
após a sua idealização, percebe que nós temos aí uma informação que é contida logo nesse título, né, de que o museu já vinha muito tempo aí sendo idealizado e que ele levou 36 anos até, em si, no caso, a sua inauguração. E percebo que, auxiliando a notícia, nós temos exatamente aqui, um título auxiliar, que vai trazer informações a respeito, aí vai conjugar, né? Ele faz uma dobradinha, ou seja, ele faz uma parceria com a manchete, porque ele vai trazer informações complementares ao título e que vão dar uma ideia geral para o leitor sobre o que a notícia irá tratar, ok? E aí, esses são os dois primeiros aí elementos da estrutura. Logo após, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o lead, que é exatamente o primeiro parágrafo da notícia. E esse lead é muito importante porque ele vai trazer para a gente uma noção geral, ou seja, de tudo que a notícia irá tratar, não é? São acontecimentos, ou seja, vai trazer o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como, o porquê, certo? E percebe que isso pode ser encontrado tudo no lead. Muitas vezes a gente pode encontrar distribuído essas informações, mas o lead, principalmente, vai trazer essas informações importantes. O corpo do texto, que é exatamente o restante da escrita, vai trabalhar, ou seja, vai trazer informações mais detalhadas, vai trazer o conteúdo em si da mensagem da notícia mais conciso, preciso, com informações aí, vamos dizer, mais minuciosas, mais detalhadas. Então, se você lê a manchete, lê o título e o lead, você tem uma noção geral do que aconteceu. Agora, se você quer mais detalhes, você vai encontrar esses detalhes aqui, ó, exatamente no lead, ou seja, do lead não, exatamente no corpo da notícia, que é onde você vai encontrar, muitas vezes, as consequências, né, dos fatos que ocorreram aqui nesse texto, certo? E aí, claro, eu já mencionei elementos da notícia. Que elementos são esses, pessoal? Toda notícia vai trazer elementos que são fundamentais para a sua compreensão. Primeiramente, nós vimos que a notícia tem por finalidade informar, certo? Então, se ela vai informar o quê? Não é? Que fato ela vai informar? Então, quando nós trabalhamos, observamos o nosso texto, a nossa notícia, olha só, o que ela informou? Olha só, Museu da cidade de Manaus é inaugurado 36 anos após sua idealização. Esse é o fato. Ou seja, a nossa notícia que nós estamos analisando e estudando aqui na nossa aula é exatamente sobre essa inauguração do museu, né? Sobre a inauguração do museu em si na cidade de Manaus aí para as comemorações desse aniversário de 349 anos, certo? No caso, o que aconteceu, qual foi o fato e com quem esse fato aconteceu, né? E no caso aqui a gente não tem uma pessoa específica, mas nós temos em si a instituição, ou seja, o museu da cidade de Manaus. Então, com quem ocorreu? Quem é que foi inaugurado? O museu. Então, percebo que com quem ocorreu o fato, ou seja, com quem ocorreu essa inauguração? Com o museu da cidade de Manaus. Outro elemento importante, já vimos o que aconteceu, né? O fato em si, com quem aconteceu, onde aconteceu. E aí nós vamos ter uma ideia de lugar, não é? Uma ideia que vai trazer para a gente especificar aonde, o local físico onde esse fato ocorreu. E isso é importante na notícia também. Olha só, onde ocorreu? O museu está no prédio histórico do Paço da Liberdade, antiga sede da Prefeitura de Manaus, na Praça Dom Pedro II, certo? Então, é ali na região do Centro Histórico de Manaus. Exatamente, especificamente aí, nessa praça, e o prédio é a antiga sede da Prefeitura de Manaus, certo? Já que sabemos o que aconteceu, com quem aconteceu e onde aconteceu, é importante ter ideia também de quando, ou seja, da ideia de tempo, ou seja, é preciso saber quando essa informação aconteceu. Olha só, a inauguração, quarta-feira, 24 de outubro de 2018, data em que a capital amazonense, no caso a cidade de Manaus, comemora 349 anos. Então, a inauguração desse museu foi exatamente, especificamente, nesta data, ou seja, no dia do aniversário da cidade de Manaus, 24 de outubro, ok? E aí,
É importante termos aí esses elementos fundamentais, o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e como foi que aconteceu, não é? Olha só, como é que ocorreu todo o processo? Então, quando a gente lê a nossa notícia, a gente consegue identificar bem esse elemento, como aconteceu. Olha só, o Museu da Cidade de Manaus, que no caso é conhecido como MUMA, esperou 36 anos para finalmente abrir as portas ao público. Ele foi idealizado em 1982 e só saiu da teoria, ou seja, só saiu do papel em si, em 2006, e tendo a restauração do prédio, aí que no caso o prédio da prefeitura, esse prédio vocês conseguem visualizar aí em segundo plano na imagem, é a antiga sede da prefeitura de Manaus, certo? Então o prédio ele foi restaurado, olha só, e tendo a restauração do prédio interrompida no ano seguinte, né, de 2006, ou seja, em 2007. E por que houve essa interrupção? Para que fosse explorado o rico sítio arqueológico no subsolo do prédio. Então percebe que foram encontrados aí materiais arqueológicos, como as urnas funerárias, né, que foram encontradas lá, que são resquícios de antigos povos que viveram aqui na cidade de Manaus, onde hoje a cidade de Manaus está situada, certo? Então foram interrompidos para que os arqueólogos, os pesquisadores pudessem explorar e todo o material que estava lá, que eles descobriram, as urnas, foram incorporadas ao museu, porque também é parte da memória do povo manauara, certo? E aí a gente percebe aqui que nesse trecho exatamente tem os elementos, ou seja, indica para a gente como ocorreu esse processo, desde a sua idealização até a sua inauguração, ok? E no caso, temos os elementos, é preciso saber também o porquê ocorreu determinado fato. Olha só, no nosso texto, na nossa notícia, olha só, sobre o Museu da Cidade de Manaus, olha só, a interrupção lá no caso, porque o museu foi construído, né, no caso especificamente, isso que vai ter aqui no nosso texto, porque foi preciso inaugurar o museu? Ó, segundo a Prefeitura de Manaus, o objetivo do museu é ser referência para as questões aí da própria história da cidade, além de relacionar-se com o público de maneira moderna, lúdica e interativa. Então, o museu busca ser uma referência para a história da cidade de Manaus, procura aí preservar a memória do povo que vive em Manaus. Então, o museu ele tem essa finalidade. O porquê de sua construção está exatamente aqui nesse enunciado, ok? E claro, aí falando mais uma vez sobre a linguagem, perceba que a nossa linguagem no texto, ou seja, na nossa notícia, foi feita de maneira bem simples, não é? E objetiva. Como eu já mencionei, houve um predomínio aí da linguagem denotativa, ou seja, aquela que vai apresentar o seu sentido real, né? O sentido registrado em dicionário, que não permite interpretações aí diversificadas, mas sim uma interpretação de maneira literal. Percebam que a linguagem denotativa ela tem por função informar, assim como a notícia tem essa função de informar, então ela vai estar impregnada com a linguagem denotativa. Agora, uma coisa bem importante com relação às notícias é que ela vai levar informações, não é? Ela vai informar sobre determinado fato. E como essa informação deve ocorrer? Não é? Então, perceba que é preciso que haja aí verdade nos fatos. Imagina se um jornal começa a publicar notícias falsas. O jornal vai perder a sua credibilidade. Não é? Então, existe aí um zelo ou seja, pela veracidade da notícia, pela verdade, que é exatamente isso que quero comentar com vocês para finalizar. Olha só, veracidade dos fatos e impessoalidade. A notícia é um relato de uma série de fatos verídicos, ou seja, quando nós temos essa palavra verídico aqui, gente, estamos falando de fatos que realmente aconteceram, ou seja, sobre verdade. E não deve de maneira alguma apresentar informações incertas ou mentirosas. O texto deve ser o mais impessoal possível. Então, quando a gente diz impessoal, ou seja, a pessoa que escreve, ela não pode colocar a sua opinião em si na notícia, o que ela acha. Ela não tem essa função. A função de opinião, de colocar as suas impressões, é a função de outro gênero discursivo, não da notícia. A notícia procura o quê? Informar, apenas isso.
Então, o repórter, ao escrever a notícia, colocar as suas impressões, a sua opinião, isso daí não é bom para a notícia, porque não condiz com a finalidade desse tipo de texto, certo? Olha só, o texto deve ser o mais impessoal possível, contando com informações concretas que podem ser comprovadas através de entrevistas com as testemunhas, fotos ou filmagens. Percebam, entrevistas com testemunhas, fotos ou filmagens, a gente teve isso no nosso texto, na nossa notícia. Quando nós observamos lá na página do site da revista Veja, a gente observou que tinham imagens do museu, né? Então o museu já estava inaugurado. Aí você podia observar e visualizar essas imagens do museu, da parte interna, no site, né? No corpo da notícia. Você identificou também falas, entrevistas de pessoas que estavam relacionadas ali ao museu, tanto pessoas da Prefeitura de Manaus, quanto do próprio aí responsável pelo museu. E essas falas aí ajudam a dar veracidade aos fatos, certo? Tais detalhes asseguram ao leitor o quê? A veracidade dos fatos, ok? Então, gente, encerramos aqui a nossa aula.